E aí, tudo bem? Eu sou o professor Flávio do Det Online. E essa é a série Na Hype, em que eu pego assuntos completamente aleatórios e relaciono com as matérias das humanidades, das linguagens e, quem sabe, da proposta de redação do Enem e dos principais vestibulares. Hoje eu quero fazer uma polêmica, quero levantar uma polêmica que não é tão recente assim, mas também, por outro lado, ela não é tão conhecida. Bom, o determinante pré-vestibular fica em Belo Horizonte, né? E Belo Horizonte é conhecida como a capital dos botecos. Você tem as estufas com aqueles tiragostos maravilhosos, né? Pé de porco, bolinho de carne, frango frito, torresmo. E aí tem toda essa aura, tem toda essa magia de uma coisa maravilhosa chamada cozinha mineira, culinária mineira. E a polêmica que eu quero levantar é: será que a cozinha mineira existe mesmo? Como assim? Bom, veja bem, não sou eu que estou falando. É o Carlos Alberto Doria, doutor em sociologia. Uma das pessoas que mais compreende o sentido da alimentação no Brasil. Ele vai publicar um livro chamado A Culinária Caipira da Paulistânia, Histórias e Receitas de um Modo Antigo de Comer. E a tese dele, veja bem a tese dele, não vai brigar comigo, tô só causando uma polêmica aqui. É que o elemento comum, o elemento que define essa culinária que seria a mineira, são os ingredientes e as práticas agrícolas. O que se come, como se produz aquilo que se come. Então a ideia é o seguinte: segundo o sociólogo, que vai escrever esse livro em parceria com o chefe Marcelo Correia, estou esquecendo de dar crédito para o chefe Marcelo Correia, que é um chefe de cozinha pesquisador também dessa comida que a gente costuma chamar de raiz, seja lá o que isso significa. Porque comida raiz pode ser mandioca, né? Bom, vou falar de mandioca depois. O Carlos Alberto Doria vai dizer que, na verdade, existe uma faixa do Brasil que se chama Paulistânia, que é uma faixa que ela não é definida por uma fronteira geográfica, mas uma fronteira, um espaço que ele é sociológico ou até mesmo antropológico. É a cultura caipira, é o Brasil caipira, que também aparece na obra do Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro. Bom, para o sociólogo, a cozinha, a culinária, a comida da paulistânia é uma só. Ou seja, segundo ele, antigamente se comia a mesma coisa. São Paulo, Minas Gerais, um pedacinho do Rio, um pedacinho do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seria essa faixa central, assim, até chegando um pouquinho no sul, né? Onde se difunde a cultura caipira. O que é a cultura caipira? A cultura caipira ela vem da miscigenação, da confluência da cultura portuguesa com a cultura dos povos originários, principalmente os guaranis. E aí são componentes que vão se encontrar. E quais são esses componentes? Bom, da cultura indígena, a gente tem o milho, o feijão e a abóbora. E o português vai trazer o porco e a galinha. E a culinária ela vai surgir aí. O sociólogo vai dizer que havia indícios, por exemplo, que se comia pequi no interior de São Paulo. Por que não se come mais em Itu ainda, ele vai falar? Por que vai ter essa divisão? Então, falar de uma comida goiana, uma comida mineira, uma comida carioca. A questão é o seguinte: olha só que interessante a tese dele. Não estou dizendo que está certo, estou interessado na polêmica, tá? Se comia ao modo caipira. Se comia com as técnicas caipiras, com fubá, com mandioca, com cachaça, com galinha, com molho pardo, com feijão, enfim. Mas, como São Paulo sofreu um processo de urbanização e de imigração e de industrialização, ele perde muito dessa essência caipira. E que, agora vem o problema, Minas Gerais vai ajudar a criar uma tradição. Essa tradição seria criada. Como se elas pegassem uma tradição que é maior e trouxessem para uma tradição local, específica do Estado. Ou não há dúvida que existe a cozinha mineira. Mas, segundo Carlos Alberto Doria, ela não é só mineira. Ela é própria da paulistânia. E é muito interessante. Deu maior confusão quando esse livro saiu, muitos, principalmente os mineiros mais ufanistas, não é possível, ele está com inveja porque em São Paulo não tem gastronomia própria, não tem essa cultura culinária. Pois é, mas você percebe como quando a gente fala a cultura mineira, a gente está separando, a gente não está juntando, a gente está dividindo. Então, a hipótese que exista uma essência, que é a comida caipira. E
pensando bem, faz sentido, né? Não é tão muito diferente a comida mineira da comida goiana, né? Ou do interior de São Paulo. A gente tem elementos comuns da cultura caipira: o culto à Nossa Senhora Aparecida, a moda de viola, a cachaça amarela curtida, mitos como, por exemplo, o saci, e alguns hábitos, né? A quermesse, o São João, o mutirão, que é quando as pessoas se reúnem dentro de uma comunidade para ajudar a construir, a trabalhar para alguém, depois tem uma comilança, né? Tem um festejo depois. Tudo isso nos une enquanto povo caipira, em vez de nos separar enquanto mineiros, paulistas, mato-grossenses e goianos. Mas o que isso tem a ver com a literatura? Boa! No século XIX, com o processo da independência, o romantismo começa em 1836, a primeira geração da poesia, principalmente, mas depois o romance romântico brasileiro, ele tem uma missão que é inventar o Brasil, que é criar as diretrizes de um país independente que tem que agora mostrar sua literatura, sua arquitetura, sua pintura, sua música e sim, a sua culinária. Então aí começa a se definir o que seria uma comida brasileira. Por que ela não é portuguesa? Por que ela não é indígena, né? Como que ela se juntou? O que há de brasileiro nessa junção, nessa mistura, tá? E aí é muito engraçado que ele fala, assim como o indígena foi transformado no herói nacional, a mandioca foi transformada na heroína da gastronomia nacional, aquilo que nos define. Brasil, o país da mandioca. E ele vai falar, não, o cultivo de milho entre indígenas brasileiros. E não é levado em consideração. A mandioca foi pega para ser o símbolo, né, dessa invenção. E depois do romantismo, no modernismo, já vem o Macunaíma, o Mário de Andrade, em busca do Brasil profundo, e já vai começar a retratar alguns hábitos alimentares. Mas é sobretudo na segunda geração modernista, quando o Congresso Regionalista do Recife, com Gilberto Freire, com o sociólogo Gilberto Freire, que escreve um livro sensacional chamado Sobrados e Mucambos, que muita coisa sobre alimentação. Claro, tem também no Casa Grande Senzala, e tem também o açúcar. O Gilberto Freire é um grande estudioso da alimentação. Mas segundo, voltando ao sociólogo Carlos Alberto Doria, é nesse regionalismo que a gente começa também a inventar as regiões. Claro, as regiões elas não nasceram espontaneamente. Elas também são cercadas, elas também são definidas. E então a gente já passou aí pelo romantismo, pela segunda geração modernista, falamos um pouquinho do Mário de Andrade, do Gilberto Freire, que é um sujeito interessante, né, para humanidades de um modo geral, e a gente chega aqui na Ruth Guimarães, que escreveu Água Funda, um livro que pode muito bem cair no Enem e que é leitura obrigatória para a FUVEST. Isso aqui é o grande romance caipira brasileiro. Essa é uma escritora negra, publica esse livro em 1946. Ela é do Vale do Paraíba. A primeira grande voz feminina negra da literatura brasileira é a Ruth Guimarães. Ela tem um romance que se passa nesse lugar, né, que esse Vale do Paraíba, que ele oscila entre a pujança, a riqueza e a decadência e a miséria. É um livraço e você tem muita referência à alimentação. Tá? Tem famílias que fazem festas aí que duram 4, 5 dias e ela descreve os pratos, é uma maravilha. Bom, se essa conversa deu fome, se a culinária mineira existe ou não, ou se tudo é culinária paulistana, não sei, não sou eu que vou resolver isso. Eu sei que quando eu morei em São Paulo, eu ia ao restaurante mineiro, como quem vai a um restaurante japonês, como quem vai a um restaurante árabe, ou seja, era comida étnica, era uma forma de viajar sem sair da minha cidade. Vou ao restaurante mineiro, comer comida exótica, comida mineira, que afinal de contas, nisso a gente não tem polêmica nenhuma, né? A comida mineira é maravilhosa, seja ela caipira da paulistana ou seja exclusivamente mineiro. E você, o que você acha dessa polêmica? O que você gosta da comida mineira? Do tutu, do tropeiro, do frango ao molho pardo, da costelinha com ora pronovis? Deixa aí seu comentário. Valeu? Espero que você tenha gostado. Se você quiser ajudar a gente, deixa um like, deixa um comentário para a gente fazer mais vídeos juntando assuntos aleatórios com a prova de Humanidades, Linguagens e, quem sabe, da redação do Enem dos principais vestibulares. Vem pro DET. Valeu!